Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, é o seguinte, a tradicional imprensa brasileira começa a repercutir um medo interno dos petistas em serem derrotados por Jair Bolsonaro nestas eleições de 2022. Querem entender melhor o motivo disso? Olha só, nesse vídeo a seguir, um dos principais oponentes dentro do jornalismo brasileiro a Bolsonaro. Esse homem que está aqui na sua tela, o senhor Reinaldo Azevedo. Olha o que ele afirmou há poucos dias atrás. Eu vi aqui ali esses colunistas terceiro-viistas, né? Que isso aí é uma praga intelectual, acima de tudo, né? Uma coisa é você definir que tem um nome terceira via, outra coisa é você paralisar sua inteligência por causa disso. Ah, o PT tá com salto alto. Olha, as conversas que eu tenho com gente da direção do PT, eu nunca vi o PT de salto alto com nada. Eu sempre diz a eleição é muito dura. E tem gente que fala assim, o risco de perder é grande e é. Não tem essa. Pessoal, vamos voltar. Como que é, Reinaldo Azevedo? Repete pra gente aqui, o que tá acontecendo nos bastidores do PT? Inteligência por causa disso. Ah, o PT tá com salto alto. Olha, as conversas que eu tenho com gente da direção do PT, eu nunca vi o PT de salto alto com nada. Eu sempre diz a eleição é muito dura. E tem gente que fala assim, o risco de perder é grande e é. Não tem essa. Viu? O risco de perder é grande. E não tem essa. Bom, se até o Reinaldo Azevedo, se até a imprensa de esquerda está afirmando, quem somos nós para discordar, né, Lula? Tem de ampliar o leque de apoios. O Lula não vai fazer um governo de esquerda, se ganhar. Não tem como. Vai ter que fazer composição com um monte de gente senta. Vai ser um governo centrista. E ponto. A questão é garantir a ordem democrática. Seja quem for, inclusive da terceira via, mas então precisa descobrir um discurso. Esse é o ponto. Estão vendo só o tamanho do desespero? Deixa eu voltar aqui para mim rapidamente. Eles estão preocupados com a democracia. A democracia, sabe a democracia? Aquela democracia, a propinocracia. Aquela democracia em que todos recebiam uma parte de uma obra, em que todos recebiam o seu pedacinho de dinheiro público, a sua maletinha recheada de dólares, ou mesmo de real, ou quem sabe até euros, no superfaturamento na construção de uma refinaria, de uma ponte, de uma rodovia. É essa democracia que vocês querem que retorne, só que não querem admitir. Vergonhosa a atitude de vocês. Mas saiba que esse clima de já ganhou não existe mais dentro do PT, que existia há pouco tempo atrás. Olha só essa notícia do Correio Brasiliense. PT evita o clima já ganhou e Lula continua buscando alianças. E notícia da revista Veja disse, em clima de já ganhou, aliados de Lula esperam por ministério em 2023. E o Reinaldo Azevedo disse que esse clima nunca existiu dentro do PT. A revista Veja nos informa, notícia do dia 14 de março de 2022. Inclusive está aqui, ó. No PCdoB, a deputada federal Jandira Fegali já é tida como a futura ministra da Cultura. Meu Deus do céu, Jandira Fegali como ministra da Cultura. A que ponto nós chegamos, né? Quem que vai ser aí o ministro, a ministra da Educação? Anitta? É o que falta. Olha só agora essa notícia do Estadão. Olha só como que o clima mudou. Vantagem cada vez menor de Lula nas pesquisas frustra clima de já ganhou entre petistas. Até os institutos tradicionais de pesquisas apontam o crescimento de Bolsonaro e o derretimento de Lula. Olha só essa matéria da revista Carta Capital, que é uma revista declaradamente de esquerda, declaradamente apoiadora do PT e do Lula. Em clima de desconfiança mútua, a aproximação entre campanha de Lula e empresariado tem tom de cautela. No momento, as iniciativas de buscar contatos são mais dos representantes do PIB, enquanto Lula procura adiar conversas. Tá vendo só como que a campanha de Lula começa a ruir? Mas saiba que não parou por aí, viu? Eu quero que você veja no trecho a seguir o que a presidente nacional do PT, dona Gleisi Hoffmann, já falou sobre as eleições, sobre o pensamento dela em relação a Bolsonaro e Lula. Olha aí. Breno, eu acho que essa eleição pode correr o risco de se resolver no primeiro turno. Não porque, pelas condições que estão sendo dadas, entendeu? Você não tem essa terceira via aí, que está remando, tentando alternativa. O Moro já foi,
né? Não deu para nada. Não Foi vai. junto com o Arthur o Mamãe Falei, né? O Arthur Pois é, como a mãe falei, com essa tragédia toda que é o MBL, o Kim Kataguiri, essa gente toda ligada ao nazismo, ligada ao sexismo, sabe? Coisa nojenta. Então, já foi. Aí você tem o Dória, que está com 2% remando, mais a Simone com 1%. E aí o Ciro tentando fazer. Eu não sei, eu acho que essa gente não vai conseguir se viabilizar, entendeu? Nós não podemos brincar, é isso que eu estou falando. Não dá para brincar. Pode ser que tenha gente que vai querer ir na terceira via, mesmo fazendo 5, 6, 7, 8%, que depois venha com a gente, que nós temos que buscar. Mas quem a gente puder trazer e construir nesse primeiro turno o movimento, nós temos que fazer. Porque pode ter, sim, a possibilidade de ser uma eleição que se decida no primeiro turno, pelo nível de polarização que está dado. Estão vendo só? Até Gleisi Hoffmann admite que Bolsonaro pode vencer as eleições e, quem sabe, no primeiro turno. Repito, quem somos nós para discordar? O PT está em pânico. Empreiteiros corruptos estão em completo desespero. Banqueiros que faturaram nos últimos anos bilhões e bilhões de reais tentam financiar campanhas de candidatos à terceira via ou mesmo de Lula. Tudo isso também porque Bolsonaro, através do Pix, conseguiu retirar 1,4 bilhão de lucro dos bancos nos últimos meses. Bolsonaro é um presidente temente a Deus, patriota, amado pela grande maioria da população e foi eleito democraticamente. Mas todas essas qualidades, todos esses fatos, não estão sendo respeitados por muita gente, inclusive da imprensa, né, que até hoje parece não aceitar a derrota. Cada dia uma narrativa diferente contra Bolsonaro. Ah, porque o Bolsonaro comprou um medicamento. Ah, porque o Bolsonaro comprou leite moço. Ah, porque o Bolsonaro não usou a máscara. Ah, porque o Bolsonaro aglomerou. Ah, porque... Sempre uma historinha. Mas a gente sabe o porquê disso tudo. A gente acabou de ver. Como eles não têm nada para falar do presidente Bolsonaro, eles começam a inventar. Porque eles estão vendo o derretimento até da boca de gente do PT, que começa a falar a própria Gleisi. Até o Lula tá vendo que vai ser difícil tirar essa de Bolsonaro. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, curta, comente, compartilhe. Meu nome é Felipe Lintz, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade ou até o próximo desespero de Lula, Gleisi e Companhia Limitada. Tchau, tchau.